Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar com vocês sobre a Espada Selvagem de Conan, edição 6 da coleção aqui da Panini, né? Lembrando para vocês que aqui nesse canal nós temos a edição 1, edição 2, 3, 4 e 5 também com vídeos aqui. Então essa é a edição 6, que tem essa capa aqui belíssima também, né? Como vocês podem ver, ó. Bela capa, Conan, né? Com criatura aí, esse gigante, a mulher aqui sendo defendida por Conan, a lua ao fundo, belíssima capa realmente, e tem aqui, né, como seu título aqui, os Profetas do Círculo Negro. Esse é o título dessa edição aqui. Temos Roy Thomas, John Buscema, Alfredo Alcala e Walter Simonson aqui no time de artistas. Olha que belíssima, né? Belíssima edição, bela capa. A lombada, nós temos a edição 6 e já o rosto de Conan aqui. Podemos ver o rosto de Conan na lombada da edição 6. Aqui, na contracapa, nós temos mais uma arte de uma capa, né? De uma das edições aqui de dentro. E aqui reúne as edições da Espada Selvagem de Conan de 15 a 18. Ok? Então vamos olhar o quadrinho por dentro. Lombada de praxe, né? Com o colar do Conan. Mais uma arte belíssima aqui. Muito bonito. Os Profetas do Círculo Negro. Aqui nós temos, né, o índice, que é a primeira história. Nós temos o Diabo no Ferro. E depois, os Profetas do Círculo Negro, rumo a Imsha, a Batalha das Torres. Todas essas três histórias aqui pertencem ao arco Os Profetas do Círculo Negro, que dá título aqui à edição. Ok? Inclusive, essa saga, Os Profetas do Círculo Negro, ela não termina nessa edição, ela só vai terminar na próxima edição. Né? Aqui nós temos aqui Início do Fim, Fogo e Matança e As Trevas e o Alvorecer fazem parte também daquele início que estava mostrando como foi a formação da Era Boreana, que vai terminar aqui nessa edição 6, que começou lá na edição 5. E no final nós vamos ter aqui um comentário aqui sobre as mulheres guerreiras de Conan, que vai dar uma apanhada de algumas mulheres que passaram pela vida de Conan e marcaram a vida do personagem. Ok? Então, temos uma introdução aqui na próxima página, como sempre que tem uma introdução. E aí começamos a primeira história, que é aqui escrita pelo Roy Thomas, com arte de John Buscema e arte final do Alfredo Alcala. Nós temos aqui um homem da tribo Yeti, né, que ele foi pescar e é apanhado por uma tempestade, seu barco é atingido aqui por rochas, ele acaba naufragando, ficando preso nas rochas a noite toda, e quando amanhece ele sobe essas rochas, se vê em uma ilha, adentra a selva, e lá dentro da selva ele encontra essas ruínas. Entrando nas ruínas, ele vê um corpo totalmente preservado ali, né? Percebe-se que esse corpo estaria há muito tempo por conta das ruínas e teias de aranha e tudo, né, que o envolvem, mas está perfeitamente conservado com um punhal sobre seu peito. Ele é atraído por esse punhal, ele tira o punhal, e quando ele tira o punhal, o ser, né, esse homem, essa criatura, ganha vida novamente, tirando a vida desse guerreiro Yeti, né, esse pescador Yeti. Essa é a introdução, né, que nós vamos entender porque ela foi colocada aqui. Então começa a história aqui, o Diabo no Ferro, né, que nós vamos ver aqui a cidade de Kavarjazin, uma cidade turaniana, né, na costa sudeste do mar de Vilayet. Turan, que é dominada pelo rei Edzegerd, que nós já vimos em algumas outras histórias, e vimos na edição passada que o momento em que Conan conhece Edzegerd, né, quando ele é resgatado junto com Fafnir, lá na história a Fortaleza de Baltsagots, né, no final dessa história. E aqui nós temos aqui dois senhores aqui dessa cidade, né, duas pessoas importantes dessa cidade, que estão aqui conspirando para tentar apanhar Conan. Conan, que nesse momento é o líder dos Cossacks, né, que é um bando de saqueadores e bárbaros, né, que é liderado por ele nesse momento, que faz saque não só em terra, mas também pelo mar, atacando toda essa costa do mar de Vilayet. Ok? E a forma como eles acham para tentar apanhar Conan, né, é usar uma moça que Conan se sentiu atraído, que eles perceberam
em uma reunião que eles foram, né, para tentar um acordo de paz com os cosaques, e eles perceberam que Conan ficou extremamente atraído por essa moça chamada Octávia, né, uma moça loira, de olhos claros. No entanto, ela se recusa a servir de isca, né, para Conan, sem saber nem quem é Conan, mas ela direito, mas ela se recusa a servir de isca, e nisso ela entrega esse homem aqui bem grotesco, né, bem sujo, bem asqueroso. Então ela é entregue a esse homem para ser abusada, torturada, né, com a condição única de que a beleza dela não seja alterada, né, que se tome cuidado para não destruir a beleza dela. Então ela passa dias com esse homem sendo abusada, torturada, e ela então consegue fugir. E nessa fuga, né, ela nada e chega a uma ilha com uma escadaria que só tem essa escadaria aqui, né, que é exatamente a ilha que aqueles homens estavam tentando atrair Conan para pegá-lo ali. Ela então foge e a única ilha que ela encontra é essa pelo caminho, e ela sobe a escadaria, adentra a selva, quando então ela é raptada por uma mão misteriosa aqui, né, e ela fica extremamente horrorizada. Conan chega a essa ilha sozinho, em um barco, né? A segunda parte é Conan chegando nessa ilha em um barquinho. A magia de Khosatral-Khel, não, Khosatral-Khel. Nossa, esses nomes são bem difíceis, gente. É complicado falar esses nomes aqui. Então Conan chega a essa ilha, sobe as mesmas escadas ali, e ele não percebe que do outro lado estão aqueles homens que conspiraram contra ele com um exército. E aqui a gente descobre que, na verdade, eles que permitem que a moça fuja, e ela acha que ela fugiu de verdade, mas foi permitido que ela fugisse. E eles sabiam que o único local por onde ela conseguiria ir seria essa ilha. E eles espalharam a notícia que chegou ao ouvido de Conan, e Conan, atraído por ela, né, ele vai sozinho justamente para tentar encontrar essa mulher sozinho com ela lá e, né, de repente pegar essa mulher para ele, né? Então Conan chega lá, adentra a selva, e quando chega lá na selva ele vê que existe uma cidade novinha reconstruída ali. Ele fica muito apavorado, né? Mas no entanto, ao ver restos de roupas femininas ali, ele percebe que essa roupa seria da mulher que ele está procurando, a Octávia, né? Então ele resolve então adentrar nessa cidade. Entrando na cidade, andando por entre os corredores, né? Entre as construções, ele encontra uma outra mulher ali, né, que se chama Iateli, né, e ela então conta que ela tem sonhos estranhos, inclusive sonhos de que ela teria sido assassinada. Então, quando Conan começa a beijá-la e começa, né, a se deixar ser seduzido por ela, ela adormece profundamente. Então, ela percebe, ele volta a andar pela cidade e percebe que tem mais pessoas adormecidas pela cidade toda. E ele chega em determinada câmara, né? Ali onde ele vê uma serpente gigantesca que também parece estar adormecida, mas ele acha até que é uma estátua e tudo. Mas quando ele coloca a mão, ele sente um arrepio, porque ele sente como se ela realmente fosse uma serpente real que só estivesse ali paralisada ou adormecida. Adentrando em outra câmara, porque ele anda bastante por essa cidade, uma voz toma, né, a sua mente, ele começa a escutar uma voz que conta a ele uma história sobre uma criatura, né, um ser que saiu debaixo de um abismo, né, de um universo material. E essa criatura se transforma em um ser gigantesco em forma de homem, né, que acaba então recebendo sacrifícios humanos. E esse homem então toma conta dessa civilização chamada a cidade de Dagônia, e ele então é atacado, essa cidade é atacada por uma tribo, né? Por uma tribo que acaba dominando essa cidade, que seria exatamente a tribo desse pescador aqui da frente, né? Esse pescador que é a tribo dos Yetis. Eles invadem a cidade de Dagônia, tomam todos ali, matam, e o feiticeiro dos Yetis, ele então, através de um feitiço, através dessa adaga, através dessa faca, ele aprisiona esse senhor, essa criatura, que se chama exatamente,
Eu vou ter que repetir. Khosatral-Khel é o nome dessa criatura, desse ser que saiu desse abismo, que está em forma de homem aqui, que é aprisionado com essa faca, com esse punhal em seu peito, né? Colocado em seu peito. Quando ele é ressuscitado por aquele pescador Yetzi, ele então reconstrói com seu poder a cidade toda, traz de volta as pessoas à vida. No entanto, essas pessoas elas dormem durante o dia e só à noite que eles vagam pela cidade, andam pela cidade. Mas quando chega durante o dia eles dormem porque ele não consegue ressuscitá-las de forma plena. Nisso, né, aqueles homens que queriam prender o Conan, eles também chegam à ilha, eles esperam um tempo, chegam à ilha e sobem a mesma escada e eles então encontram também essa cidade misteriosa. Lá dentro dessa cidade, Conan tem o seu primeiro encontro com... mas eu vou ter que ver o nome de novo, gente. É um nome difícil de decorar, esse nome desse bicho. Calma um pouquinho. Eu vou voltar aqui para tentar. Khosatral-Khel. Ele encontra o Khosatral-Khel e ele então tenta golpear essa criatura sem sucesso, porque ele parece feito de bronze, né? E ele tenta várias coisas contra a criatura, jogando móveis pesadíssimos em cima, e ele vê que não tem como ele derrotar essa criatura dessa forma. Então ele foge dela, e nessa fuga ele acaba encontrando a Octavia. Ele não pensa duas vezes, né? Pega a Octavia nos braços e começa a fugir com ela e tentar achar uma saída dessa cidade louca, né? Dessa cidade alucinada, onde se ele ficar ali, ele percebe nitidamente que ele vai encontrar a morte. E ele embenha nessa fuga, né, com Octavia, até que ele chega de volta àquele saguão onde está a serpente, e a serpente acaba então acordando, ganhando vida, e ele tem que lutar contra essa serpente aqui, quase que não consegue vencê-la, mas ele consegue, né, cortar a serpente ao meio, a cabeça dela. Chegando, né, no final desse saguão, ele vai até a porta onde ele não teria ido da primeira vez por conta de ter ficado com medo da serpente. E lá ele encontra a adaga, né? A adaga de lá do começo que esse guerreiro Yetzi aqui tirou do peito de Khosatral-Khel, né? Ele encontra essa adaga aqui em cima desse altar, ele pega a adaga, entendendo, já que ele ouviu a história dentro da cabeça dele, com aquela voz, de que aquela adaga pode ser a salvação de sua vida. Ele então consegue fugir com a Octavia de dentro das muralhas dessa cidade, encontra, né, o Jangir-Aga, que é esse conspirador aqui, um dos conspiradores aqui, né, que estavam aqui conspirando contra Conan, e um desses homens que chega aqui, ó, esse cara aqui chega para tentar matar Conan, né, é o Jangir-Aga. Então Conan ele encontra Jangir-Aga sozinho, e Jangir-Aga então conta que a criatura, né, a criatura que veio do abismo, que eu estou desistindo praticamente de falar o nome dele, que achei aqui, Khosatral-Khel, matou todos os seus homens ali, só restando ele vivo, porque ele não enfrentou a criatura, ele fugiu. Então Conan encontra com ele e eles entram em luta aqui corporal, e Conan não demora muito, né, para matar Jangir-Aga. Nisso que ele acaba de matar o Jangir-Aga, chega Khosatral-Khel de novo e enfrenta Conan. Só que Conan agora está com o punhal nas mãos, né? E ele então defere um golpe e ele percebe então que o punhal funciona contra a criatura, e ele desfere vários e vários golpes brutais contra a criatura, que acaba voltando à sua forma primitiva, que é essa coisa gosmenta aqui, cheia de, né, coisas, e sai rastejando, enfim. Então quando ele olha as ruínas, a cidade que estava completamente nova e restaurada voltou a ser cidade de ruínas, e obviamente as pessoas que estavam lá voltaram a não existir novamente, né? Com isso Conan ele fica com Octavia, derrota todos esses inimigos ali e sai com Octavia nos braços dessa ilha que ele diz ser amaldiçoada. E aqui nós temos os profetas do Círculo Negro, que é a história
que dá título à sexta edição da Espada Selvagem de Conan, né? É uma história aqui que nós vamos ver que está escrita pelo Roy Thomas, os desenhos são do John Buscema, a arte final do Alfredo Alcala. E nós temos aqui a princesa Yasmina, né? Yasmina, onde ela está aqui com seu irmão, em seu leito aqui doente, muito doente, né? Em seu leito praticamente de morte. E ela então, muito entristecida, e ela percebe que aquilo dali é uma forma de feitiçaria que foi lançada contra o irmão dela. E a gente percebe que existiu uma conspiração aqui, realmente, contra o irmão dela, que é o soberano dessa cidade, ok? Então a gente vê a conspiração deles, a conversa deles aqui, e é um feiticeiro chamado Kensha, né, que lança esse feitiço contra o irmão de Yasmina, e eles falam, né, aqui de novo o rei Exegerd é citado, né, e a gente vai ver muito o nome desse rei Exegerd ainda nessas histórias do Conan, até que em determinado momento, né, o irmão da princesa Yasmina realmente morre, mas morre pelas mãos dela, porque ele pede para que a irmã mate ele, para que a alma dele não fosse perdida na escuridão, que eles não tomassem conta da alma dele. Então ele prefere ser morto pela própria irmã a ter a sua alma dominada por esses feiticeiros malignos, né, que teriam lançado esse feitiço sobre ele. Então a irmã mata o irmão, né, e promete vingança contra os profetas do Círculo Negro, que ela culpa, né, por ter lançado esse feitiço contra o irmão dela. Buscando ajuda aqui, né, ela então acaba caindo em uma situação, porque o Conan, nesse momento, ele é o líder dos Wagires, né? E ele tem sete capitães dele, 8 capitães estão presos aqui na cidade da Yasmina, onde ela é a soberana agora, que chamam ela de Devi agora. E ele invade aqui o local justamente onde a Devi está, onde Yasmina está, né, querendo saber onde estão aprisionados os capitães dele. No momento em que ele olha e vê que a Devi está nesse recinto, ele sequestra a Devi, sai correndo com ela, né? Esses homens tentam resgatá-la, correm atrás dela, mas não conseguem alcançá-la por conta da agilidade, da perspicácia de Conan, né? Nisso, a serva da Yasmina, né, que tem um nome, deixa eu ver aqui o nome dela, gente, é muito nome para você guardar na cabeça. Realmente o Roy Thomas ele faz uns roteiros realmente assim muito bem elaborados, com muitos personagens, né? E a gente acaba realmente tendo que decorar na cabeça o nome desses personagens, porque realmente ele arma tramas incríveis. Para quem está acompanhando Espada Selvagem de Conan sabe o que eu estou falando. O nome dela é Gitara, a serva da princesa Yasmina é Gitara. E aqui a gente vai descobrir que ela tem um romance, tem um acordo com o feiticeiro, com o tal do Kensha, né? E ela então arma mais uma artimanha, porque Kensha vai tentar falar com o Kerinchan. Kerinchan é justamente o homem que armou toda o complô contra o irmão, que é esse cara aqui, ó, que tá Kensha, está aqui o Kerinchan armando o complô contra o irmão dela, que teria pedido ao Kensha para lançar esse feitiço sobre o irmão da Yasmina, que é o soberano dessa cidade. Então, ele então concorda com ela, não conta o fato ao Kerinchan de que que a princesa Yasmina teria sido sequestrada por Conan, e eles então partem para tentar resgatar essa princesa, a princesa Yasmina, mas para a verdade tentar pedir um resgate em ouro por ela, né? Não porque querem ajudá-la de verdade. O Kerinchan então acorda, né, e parte então atrás também com alguns homens em busca de Yasmina. Nisso o Kensha, né, esse feiticeiro, ele lança o feitiço sobre alguns guardas, chega até a prisão onde estão os homens
né, esses Zoagir, esses homens de Conan, e ele então mata todos esses homens com feitiço, né? Mata todos eles com uma certa nuvem ali e tal, fazendo com que não tenha mais possibilidade nenhuma de acordo entre o reino de Yasmina, né? entre a cidade e os Wagires, né? esses guerreiros que estão sob o comando de Conan. Nisso a gente vê Conan e Yasmina fugindo aqui por um desfiladeiro, né? por terras, né? Distante já da cidade onde Yasmina é a soberana agora, é a Devi, e eles são atacados, né? Tem o seu cavalo morto no caminho, no entanto são amigos de Conan, pelo menos o líder deles é o Yaz Afazal, é amigo de Conan, que dá guarida a ele, né? dá proteção a ele, e eles conseguem dormir ali, descansar com certa tranquilidade. Rumo a Insha, que também faz parte desse arco dos profetas do Círculo Negro, que Insha é o lugar onde moram e está a base desses profetas do Círculo Negro, né? É um lugar muito sombrio, onde todos têm medo de ir, mas Conan vai até lá, quer ir até lá, por conta de Yasmina, né? Na verdade, Conan quer levar a Yasmina para o Afeganistão, que é uma região lá que ele se considera mais seguro, onde ele vai ser bem recebido pelos povos afganes, né? E então ele acaba sendo pego em uma trama aqui, por quê? Porque um desses homens dessa tribo que recebeu eles bem ali, que eles estão descansando, ele é enfeitiçado pelo feiticeiro Kensha, né? Então ele volta com uma bolinha na mão, dada por esse feiticeiro, por Kensha, e ele então volta, e na hora que ele dá essa bolinha ao líder, que é o amigo de Conan, ela vira uma aranha venenosa que acaba matando. Nisso os homens colocam a culpa em Conan, todos querem matar Conan. E eles então têm que fugir mais uma vez. E eles fogem mais uma vez pelo deserto, e nessa fuga eles acabam então vendo aqui o Kensha e a serva, né? A antiga serva de Yasmina. Os homens estão perseguindo Conan, mas o feiticeiro Kensha, né? Ele lança um feitiço onde ele desperta uma criatura ali que acaba derrotando esses homens ali e dando condições de Conan e Yasmina fugirem e ganharem vantagem. Conan encontra com uma mulher aqui pelo caminho, faz com que ela troque as suas roupas com Yasmina. Yasmina agora veste roupas de uma plebeia comum, né, de uma mulher comum. Ela estava com roupas de uma rainha, de uma princesa, e agora com essas roupas fica mais fácil de eles passarem desapercebidos. Eles então chegam, né, até um local onde eles veem a montanha de Insha, né, que é esse local onde estariam os profetas desse Círculo Negro, e eles veem lá uma nuvem vermelha, ficam um pouco assustados, então caminham mais um pouco e acabam novamente encontrando Kensha. Kensha então desafia Conan parte para cima dele e com um feitiço, né, ele acaba derrotando Conan. Conan não consegue resistir aos feitiços de Kensha, mas aí Kensha tem a surpresa de que os profetas do Círculo Negro eles aparecem ali e eles não estão nada satisfeitos porque Kensha está usando, né, feitiços dos quais ele não está autorizado a usar e fazer coisas das quais ele não estava autorizado a fazer. Com isso, eles acabam, de certa forma, ajudando Conan, né? Porque eles acabam matando o Kensha. Primeiro eles matam a Jitara, fazendo com que ela se suicide, que ela pule desse penhasco. E em seguida, logo, também fazem com que o penhasco tenha uma espécie de terremoto, fazendo com que Kensha despenque também e caia lá no fundo do abismo. Conan, então, quando tenta fugir, ele é apanhado por essa ventania dos profetas do Círculo Negro, que acabam, então, raptando a Yasmina. E ela é levada lá para a torre e para a montanha de Insha. Conan então corre, né, para tentar salvá-la o mais rápido possível, acaba encontrando, né,
com os homens que estavam perseguindo e chamam ele de traidor. Na verdade, são os seus homens, né, que agora consideram ele como traidor porque ficaram sabendo do assassinato daqueles antigos líderes dele. E como Conan foi lá para tentar salvá-los e não salvou, né, e encontram Conan ali, eles acham que Conan é o traidor. Ao fugir desses homens e a descer o abismo, Conan encontra ainda Kensha vivo. Kensha então dá um cinto a ele e fala que esse cinto vai ser uma forma de proteger ele dos profetas do Círculo Negro, e que quando ele chegar perto lá do, é do, da torre é dos, dos profetas do Círculo Negro, é para que ele siga um fio de ouro, né? Um caminho que tem um fio de ouro. Nisso ele vai e deixa, e Kensha acaba morrendo, realmente acaba finalmente morrendo, e ele encontra o Querenshan, né, pelo caminho. Os dois até têm uma rusga ali, tem um enfrentamento, mas eles entram em acordo para tentar resgatar a princesa Yasmina em Insha. E quando a gente vê a próximo capítulo aqui, que é a parte 3, nós vemos Yasmina deitada em um pano de veludo com um dos profetas do Círculo Negro, que é o líder deles, e ele então se encanta por ela e fala que vai fazer dela a companheira dele. Ela não aceita, obviamente, parte com um punhal que ela encontra, mas ela por conta da magia, ela é derrotada e acaba sofrendo várias alucinações, vários horrores aqui, acaba se vendo em outras vidas passadas, coisas desse tipo, né? E acaba então tendo momentos realmente de terror e horror nas mãos desse mago. Conan e Querenshan chegam até a torre onde está o castelo lá dos magos, finalmente eles chegam lá, né? São atacados por lobos, são atacados por águias, né? São tudo fazendo parte dessa magia desses profetas do Círculo Negro. Os homens são mortos por essas águias, por esse lobo, por nuvens que chegam perto das pessoas e quando são tocadas explodem. Eles gastam flechas atirando em nuvens explosivas, né? Tem aqui um profeta que um desses magos que eles acabam matando. Ou seja, aos poucos eles vão avançando com dificuldade, mas eles vão avançando, enfrentando todas as dificuldades. Conan então chega em determinado vale sombrio com uma névoa, e ele se lembra então do tal caminho de ouro que Kensha havia falado com ele. Então ele passa a seguir esse caminho de ouro. Quem não vai por esse fio de ouro acaba morrendo, caindo de um abismo e acaba morrendo sem ar, na verdade. Mas quando Conan segue por esse fio de ouro, outros o seguem também. Então um determinado grupo consegue chegar até a base desse castelo, onde são confrontados por magos, que nesse momento não usam magia, mas usam espada. Mas eles, né, muito mais habilidosos do que os magos, acabam vencendo, mas têm baixas, restando apenas 6 homens para subir ao castelo e tentar salvar a princesa Yasmina. Então aqui termina essa parte do arco na edição 6, que vai ter continuidade na edição 7. Ok? E aqui nós temos aqui a continuação, o capítulo 4 dessa era iboriana, como se fosse uma crônica, né? E aqui nós temos a formação dos reinos, né? Nós vamos vendo aqui, falando dos antigos reis, são nomes conhecidos que nós já vimos nas histórias aqui da Espada Selvagem de Conan, nomes que nós ainda vamos ver em outras histórias, reinos sendo construídos, formados, todos os reinos aqui que Conan já passou, Zingra, Ophir, Zamora, né? Ou seja, Pictos, aqui nós temos, né, guerras, guerreiros, reinos sendo formados e destruídos, né? Tudo isso contando a história dessa era iboriana, que é a era de Conan, né? Esse mundo de Conan que vem contando desde lá do Rei Kul, né, que nós vimos na edição passada, até os últimos momentos aqui, entrando talvez realmente numa era moderna, que seria a nossa era, né? Aqui nós temos um mapa da era iboriana. Eu tive o primeiro contato com esse mapa nos formatinhos da Abril, uma história de Conan, estava colorido lá, mas realmente é um mapa bem feito, muito bonito, com figuras, com molduras muito bonitas, né? Aqui nós temos as mulheres guerreiras de Conan. Aqui nós vamos ver o Frader Brosser falando de Valéria, né? Falando de Sonja, falando da Belite, falando da própria Yasmina aqui, enfim, falando de muitas mulheres que passaram pela vida de Conan. E aqui nós temos as capas, né, da edição 15, da edição 16, da edição 17,
da edição 18 e aqui no final nós vamos ter a capa da próxima edição, da edição 7 da Espada Selvagem de Conan pela Panini. Então essa foi a edição 6 da Espada Selvagem de Conan que eu trouxe para vocês aí e brevemente teremos a edição 7. Obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.